Sobre os casos de dengue, vamos entender a situação atual da doença no estado de São Paulo e também no Brasil. Para isso, eu estou recebendo Eleusis Paiva, que é secretário de Saúde do estado de São Paulo, e também Esper Calas, diretor do Instituto Butantan. Sejam bem-vindos ao Mulheres, tudo bem? Boa tarde, Regiane, tudo bem? Boa tarde. Sei que vocês participaram hoje de uma coletiva de imprensa justamente para anunciar como está a situação da dengue no estado de São Paulo, e a gente pode dizer que já é uma situação preocupante no estado como um todo? Olha, Regiane, o que é importante, e nós vamos usar muito o seu veículo de comunicação, o seu programa, para a gente estar comunicando com a dona de casa. O que é importante? A nível Brasil, nós já temos vários estados que já estão com epidemia já instalada. Por exemplo, Minas Gerais, estado limítrofe com São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul. Quando que a gente pode falar que nós temos uma epidemia? Quando nós estamos falando em arbovirose dengue, é quando nós temos mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. 300 casos para 100 mil habitantes. Para 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, nós ainda não atingimos isso quando nós pegamos a média do estado de São Paulo. Mas, no entanto, nós temos várias regiões e várias cidades que nós já ultrapassamos esse limite. Então, uma preocupação do governador Tarcísio, por isso hoje foi assinado a instalação do COI em São Paulo. O que é o COI? É um centro de operação emergencial do combate à dengue. O governo do estado está fazendo toda uma estrutura de ações, que vão desde ações estratégicas, financeiras e também vendo a movimentação do vírus e como que a gente está dentro do estado de São Paulo. Nós vamos ter uma sala de situação na Secretaria de Estado, trabalhando com 8 secretarias, quer dizer, de maneira transversal, 8 secretarias atuando, e essa sala de situação, até que você também pode acessar, nós vamos ter um monitoramento que nós vamos estar fazendo em todo o estado de São Paulo. Então você vai poder acessar isso daí, saber como é que está a transmissão da dengue no estado, número de casos por município, por região, e a partir do momento que a gente sabe o número de casos confirmados, o número de óbitos, a gente pode começar a tratar uma estratégia com gerenciamento muito personalizado. Mais localizada. Isso, por região e por cidade. Isso é uma inovação, nós nunca tínhamos isso no estado de São Paulo, e também 2 outras secretarias que vão ter papel-chave. Secretaria de Educação. Por que Secretaria de Educação? Primeiro, pelo número de profissionais que a gente tem na área de educação, mas mais do que isso, também os alunos. Importante a gente saber, você que está nos assistindo, 75% a 80% dos focos do criadouro do mosquito da dengue, o Aedes, estão dentro das residências. Portanto, é todo um trabalho direcionado de foco para sensibilizar as pessoas para estar olhando para a sua própria residência. E um outro trabalho também importante é a Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto com a Casa Militar, vão estar indo a campo para ajudar os municípios, ajudar os agentes de saúde para estar podendo chegar às casas, procurar foco, orientar, capacitar as pessoas para que a gente possa combater o mosquito da Aedes. A gente pode dizer que esse ano a situação é mais preocupante do que a situação que a gente viveu o ano passado? O ano passado a gente também já teve números bem expressivos de casos e mortes também relacionados à dengue. A gente pode dizer que a progressão desse ano também leva a uma preocupação, por isso dessa movimentação inicial logo nesse momento do ano? Olha, primeiro, o estado de São Paulo, é bom que as pessoas saibam, desde setembro a gente já tem fazendo ações junto com os municípios e já traçando estratégia no estado de São Paulo. Tanto é que você pode olhar, quando você compara São Paulo com os outros estados limítrofes a São Paulo, onde teoricamente nós temos a mesma situação climática também, nós temos número de casos bem menores que os restantes. Mostrando que quando a gente faz a lição de casa, a gente tem resposta. Agora, o que é importante? Se a gente comparar a 5ª semana que nós temos de epidemiológica, que é agora, no mês de fevereiro, comparar isso daí com 2023, com a mesma semana, nós vamos ver que nós estamos aqui no estado de São Paulo com 68% a mais de casos que nós tivemos ano passado. Então isso preocupa que nós começamos antes. Nós começamos a fazer uma curva ascendente, que normalmente ocorre no mês de março.
nós começamos com essa chuva ascendente no mês de fevereiro. A grande preocupação que nós estamos só antecipando e também vamos ter um esgotamento antes, ou que nós estamos antecipando e vamos ter um ramp-up, porque vamos ter um crescimento maior. Por isso, essas ações do governo do estado. Mas dá um dado para você, Regiane. Mesmo aumentando 68% o número de casos, com as ações estratégicas que nós já fizemos no estado de São Paulo, nesse mesmo período no ano passado, 68% a menos de casos. Nós já tínhamos tido 24 mortes por dengue no estado de São Paulo. Esse ano, com 68% a mais, nós tivemos 4 mortes só, mostrando que é importante montar estratégia, é importante rever a parte assistencial, é importante combater os criadouros, que dessa forma é a grande arma que nós temos hoje para fazer um enfrentamento. Provavelmente no ano que vem, está aqui a pessoa mais entendida aí de vacina, que pode falar hoje, não só no estado de São Paulo, como a nível do Brasil, a nível mundial, Dr. Espe, que vai poder também dar uma previsão da estratégia que nós podemos ter de vacina. Vamos falar sobre isso também, principalmente no ano que vem. Afinal de contas, as pessoas estão nessa expectativa para a chegada da vacina, sem dúvida nenhuma. Mas antes de falar das vacinas, eu queria entender se os casos esse ano estão menos graves do que o ano passado. Porque, como o senhor mesmo comentou, a gente tem um número maior de casos esse ano, comparando com o mesmo período do ano passado, mas o número de mortes menor. É isso, Esper? Os casos estão menos graves da doença? Todas as vezes que acontecem um número de casos de dengue, você pode ter uma pequena percentagem das pessoas que podem desenvolver 2 outras formas da doença. A primeira forma de doença, que a gente segue a recomendação de classificação da Organização Mundial de Saúde, é a doença com sinais de alerta. Então, além da pessoa ter dor de cabeça, febre, dor pelo corpo e às vezes um vermelhidão que aparece nos dias subsequentes, começam a aparecer alguns sinais que a gente tem que ficar atento, que é a presença de uma pequena quantidade de sangue inesperada na boca, no nariz ou nos genitais, ou começa a aparecer alguns hematomas pelo corpo. A outra pessoa pode começar a vomitar sem parar, ter dor de barriga que não passa, ter dificuldade, portanto, de se reidratar. Pode ter também alteração de comportamento, muita tontura, muito cansaço, uma sonolência que não passa. Então, esses são os sinais de alerta que a gente fala. E a terceira forma, que é a que preocupa mais, é o que agora a gente define como dengue grave, que tem 2 caminhos principais. O primeiro deles é a hemorragia em grande quantidade, isso que é a antiga forma hemorrágica que a gente chamava, mas principalmente em crianças, uma queda de pressão inexplicada, porque aparentemente os líquidos do corpo saem dos vasos sanguíneos e vão para os tecidos. Então a criança fica mole demais, a pressão cai e pode dar o que a gente chama de choque associado à dengue. Esse contingente de pessoas, felizmente, é pequeno. No estado de São Paulo, por exemplo, são mais de 80 mil casos, teve muitos poucos casos com sinais de alerta até agora. O que significa que, se você projeta isso dentro do número total, isso dá alguma coisa como 0,1% ou 0,05%. Mas o problema é que quando o número de casos sai de 85 mil, vai para 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa que a gente ainda não tem ideia para onde vai parar, essa pequena percentagem pode, em número, ser bastante preocupante, porque aí começa a criar pressão nos serviços de saúde. Sim. Então, é importante essa preparação que o secretário Eleusis comentou para antecipar uma eventual aceleração de número de casos que necessite de ter uma preparação. E como é que a gente está agora? Em que momento do desenvolvimento da vacina? Ela já está à disposição da população? Antes de falar isso, eu queria só comentar também, porque isso tem implicação para a explicação das vacinas, que essa pequena percentagem de pessoas que têm doenças graves, numa grande maioria, tem alguns fatores que são importantes. O primeiro deles é se são crianças muito pequenas, especialmente para o choque, e a forma hemorrágica pode aparecer tanto em crianças pequenas, como também em pessoas de muita idade.
Mas a maioria dessas pessoas, além disso, costumam ter outros problemas de saúde, né? Então tem a ver com comorbidades. Exato. Tá. Para todas as doenças, a gente escutou isso muito durante a Certo. Covid-19. Só que tem um outro fator que é importante que se diga, é que, na média, as pessoas quando têm a primeira vez dengue, a chance de ter uma forma grave é menor. E ela aumenta na segunda vez, principalmente, Então, na segunda e também na infecção, terceira. A chance de hemorrágica é muito maior na segunda e na terceira vez. A percentagem de pessoas que têm doença grave aumenta na segunda vez Tá. e terceira vez, comparada à primeira e à última. Então, leva ao seguinte raciocínio, que esse é um fator que é importante. Você não pode, quer dizer, é preferível que você tenha defesa contra todos os 4 tipos de vírus da dengue, do que ou não ter nenhuma quando você pega dengue, porque aí você não cai nesse intermediário. E por que eu estou falando isso? Isso tem relação com vacinas. Porque todas as vacinas, preferencialmente, têm que ser equilibradas para os 4. Ou seja, são 4 vacinas ao mesmo tempo. E elas têm que andar não só somadas uma à outra, mas elas têm que ter um desempenho equilibrado as 4. Porque aí você não permite que aconteça esse desequilíbrio que pode aumentar a chance de você ter doença grave. Então, já aconteceu uns anos atrás, uma das vacinas que foi licenciada passou por esse problema, porque era uma vacina que tinha um desempenho pior e quando ela foi utilizada numa região de muitos casos de dengue, que é o sul da Ásia, eles começaram a notar que teve um aumento a longo prazo de doença grave em crianças. Então, ela foi retirada do uso para combate à dengue em saúde pública. A gente não fala mais dela. Tá. Existe uma segunda vacina que foi autorizada para uso no Brasil em 2023, que é essa que nós estamos vendo noticiada para ser distribuída aqui no Brasil nesses próximos dias, semanas, que tem um desempenho um pouco melhor que a anterior. Mas aqui são 2 doses de vacinas, um prazo entre a primeira e a segunda de 3 meses. E depois vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção disso. E agora a gente publicou semana passada os resultados muito promissores da vacina do Instituto Butantan, que mostrou ser segura, bem tolerada e eficaz em crianças de 2 anos a 60 anos de idade. O que significa que a gente tem uma terceira candidata vindo por aí. Só que é dose única. E essa é uma das grandes vantagens, né, Leus? Sim. Porque com 2 doses, se a gente vai para uma intervenção agora, você vai colher o fruto da proteção que a vacina promete. Só daqui a 4 meses. Só daqui a 4 meses. Já saiu do período da epidemia. E a gente deve ter essa vacina à disposição da população quando? Então, a gente depende ainda das ações do Ministério que está comprando a vacina, mas o número de doses que o laboratório diz ser capaz de entregar esse ano para o Brasil é pequeno pelo tamanho da nossa população. Eles falam que vão entregar até o fim desse ano 6 milhões de doses, o que daria, portanto, para vacinar 3 milhões de pessoas até o fim de 2024. Então, a chance da vacina ter algum impacto na epidemia que porventura aconteça no Brasil esse ano, provavelmente 0, porque você vai dar a segunda dose depois dessa onda da estação passar. Então, o melhor momento mesmo, a melhor situação é a gente realmente se educar, né, para fazer aquela limpeza na casa, olhar para aquilo tudo que a gente fala todos os anos. Esse assunto é um assunto recorrente, né? Todos os anos a gente traz aqui especialistas justamente para conversar com a população, para mostrar o quão importante é o nosso papel no combate à dengue. Não só no combate, a prevenção, né? E para que a gente deixe não só a nossa família segura, mas todo o nosso entorno, né? Controle biológico, vamos olhar a piscina do vizinho, vamos dar uma olhada como é que está aquele vaso, se tem realmente aquela água parada. Então vamos prestar atenção, antes de mais nada, no nosso quintal,
no nosso cantinho. Com toda certeza, cada um fazendo a sua parte, a chance de sucesso é muito maior. Quero agradecer a presença aqui de Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, e também Eleus Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigada e bom trabalho para vocês, viu? Que a gente vença essa guerra. Estamos em guerra contra o mosquito da dengue. Para saber mais informações a respeito dessa frente de trabalho, @saúde_sp, o site é dengue.saude.sp.gov.br. E para você denunciar possíveis focos do mosquito, aqui em São Paulo, você liga para o 156. 156, aqui na cidade de São Paulo. Em outras cidades do estado, seria interessante cada um entrar em contato com a vigilância epidemiológica da sua cidade, tá bom? Obrigada aí pelas informações e pela presença de vocês, viu? Até a próxima.